um estudo que reuniu pesquisadores da UF, Museu Nacional e pescadores da colônia Z13 de Copacabana, catalogou 100 espécies marinhas capturadas na região costeira do Rio de Janeiro. A pesquisa, que virou um livro, registrou peixes e invertebrados marinhos capturados entre 2021 e 2024, inclusive um peixe inédito na região da Baía de Guanabara. Um exemplar de cada espécie foi incorporado à coleção científica do Museu Nacional da UFRJ. No Ciência e Existência de hoje, a gente vai saber mais sobre essa história. Eu converso com a bióloga Mariana Gonçalves Tavares, do Programa de Pós-Graduação Dinâmica dos Oceanos e da Terra da UF, com José Manuel Pereira Rebouças, presidente da Colônia de Pescadores Z13 de Copacabana, e com Cristiano Moreira, curador da coleção ictiológica do Museu Nacional da UFRJ. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença aqui no Ciência e Existência. Mariana, vou começar com você. Queria que você me contasse como é que começou o teu interesse por esse assunto dos peixes, como é que você chegou lá na colônia de pescadores, como é que foi essa aproximação com os pescadores? Obrigada, Fernanda. Queria primeiro agradecer à TV Alerj pelo convite, né, e pela iniciativa também do programa Ciência e Existência de dar voz aqui a nesse espaço, um momento muito importante para a gente. Bom, eu sou bióloga marinha, sou formada pela UF, e o meu interesse, na verdade, é nos pescadores, é na pesca artesanal, né, e, consequentemente, nos recursos marinhos capturados pelos pescadores. Desde 2008, eu trabalho com pescadores artesanais. A minha graduação foi em Paraty, na Reserva Ecológica da Joatinga. Trabalhei um tempo lá com os pescadores caiçaras e sempre me encantou muito a forma como os pescadores lidam com o meio ambiente, né? Na verdade, a pesca artesanal é uma prática muito antiga, né? Tão antiga quanto a caça, tão velha quanto a própria humanidade. Então, eu acredito que existem saberes empíricos que os pescadores artesanais mantêm vivo ao longo da existência deles, né, ao longo desse saber fazer no dia a dia, no cotidiano deles. Então, aí veio o meu interesse também pelos peixes, porque são os recursos marinhos capturados em maior abundância pelos pescadores artesanais, e outros pescados, né, como moluscos e crustáceos também. E a iniciativa de trabalhar com a colônia Z13, ela é um tanto antiga, né? Eu conheço a colônia desde 2015, então já realizava trabalhos na colônia Z13 através de organizações não governamentais e outros projetos de pesquisa, mas a gente mergulhou e estreitou os laços mesmo a partir do meu doutorado, que começou ali no iniciozinho de 2021. E aí as visitas à colônia começaram a ser mais frequentes, semanais, e a gente tem aí um laço de amizade, praticamente, né? Então, esse estudo tem a ver com o teu doutorado? Sim, esse estudo que a gente está comentando aqui agora, que deu origem ao livro Rede de Saberes, é um dos capítulos da minha tese de doutorado, no programa da UF que você comentou, Dinâmica dos Oceanos e da Terra. Ai, que bacana. Parabéns, Mariana. Obrigada. Então, vamos ouvir o pescador, né? Manuel, queria que você me falasse. O livro também é... Vou mostrar o livro aqui, que o livro é lindo. Quando você mostra o livro, Fernanda, mas a gente editorou e fez a impressão de 1.000 cópias, 1.000 exemplares desse livro com recursos da FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos 1.000 cópias para ampla distribuição gratuita, e existe também um link para acessar o PDF de forma gratuita, e esse link está na livraria da EDUF também. Olha, então, qualquer legal. pessoa pode acessar esse PDF gratuitamente. Muito bacana. Então, vamos ouvir um pouquinho o Manuel. Manuel, o livro também é uma homenagem aos 100 anos da colônia Z13 de Copacabana, né? Então, queria que o senhor falasse como é que o senhor entrou aí, abraçou esse projeto, como é que foi participar disso com o pessoal da universidade. Em primeiro lugar, agradecendo o espaço, né, que a TV Alerj abre para esses atores, né? A questão do livro, né, como é que a gente se envolve numa história, a gente já somos cheios de história, né? O pescador ele já é cheio de história. A colônia Z13, ela, como está numa área totalmente urbanizada, ela é muito frequentada por pesquisadores,
por universidade. Então, não foi novidade, então? Não é novidade, as pessoas procuraram seus doutorados ali, né? Dessa forma, escrever um livro, sim, que é uma novidade prioritária, né? Que é um livro que fica na história da colônia Z13, isso quer dizer um envolvimento com as universidades, com o Museu Nacional, para a instituição Colônia Z13, é um marco que vai ficar para gerações e gerações. E, através do livro, as pessoas que se interessam a ler ele, vai ver que a atividade pesqueira, né, principalmente no Copacabana, Porto 6, ela é uma imensidão de atividade, né? As pessoas, através do livro, vão conhecer as espécies, os apelidos, os peixes famosos, os que não são tão famosos, mas para a gente é famoso. A natureza, ela só é completa se a gente, né, se a gente começar a observar esses pontinhos de muitas coisas que, às vezes, parece que muitas pessoas não descobrem, né, assim, a primeiro momento. Mas o livro é isso. O livro, a gente ficou muito empolgado quando a colônia ia completar os 100 anos de registro oficial, né? Porque a gente tem que, muitas vezes, explicar que a colônia Z13, antes de tudo isso que vem em Copacabana, antes mesmo do nome Copacabana, os pescadores já estavam ali com as suas canoas, mas a colônia Z só foi registrada oficialmente em 29 de junho de 1923. Então, você vê que como é que é isso, né? O Forte já completou 110 anos, tal. Então, a gente busca essa existência desses trabalhadores ali, antes de tudo que a gente vê em Copacabana. Então, o livro ele é importante para as pessoas se inspirar e começar a entender que os pescadores têm uma importância fundamental, né, na questão da preservação do meio ambiente, na questão do alimento em que as pessoas precisam se alimentar, que é o peixe, e o privilégio de quem está naquele bairro, todo dia, se der uma simples caminhada, né, e chegar ao Porto 6, você vai se deparar com os pescadores ainda em 2025, num lugar onde tudo já mudou, mas os pescadores estão lá com seus barquinhos, né, com a sua simplicidade, mas a simplicidade garantindo a sustentabilidade, né, da existência deles ali. Eu queria que você falasse, assim, na prática, como é que foi fazer essa pesquisa. O senhor pegava o peixe, aí falava com a Mariana, tem um peixe diferente aqui. Como é que foi na prática? Na prática é isso, é uma força-tarefa, né? Porque a Mariana está no campo dela, nós estamos todo dia ali, né? Então, principalmente eu ficava nesse cuidado de orientar os pescadores, né, em espécie emblemática, porque às vezes é uma vez na vida que você traz um peixe que ninguém viu. Inclusive tem um aí, né, você citou aí esse peixe que não tem registro dele assim catalogado em jornais, né, que é o tarpão, que está no livro e que está no Museu Nacional também. Então a gente ficava nessa. Mariana, chegou um pescador, já guardo, né? Já guardo. O pescador chegou lá e tal. E isso chegou numa velocidade bastante, né? Bastante rápida, né? Porque a gente chega a 100 espécies de peixe, né? Mas isso foi muito envolvente aos pescadores, a consciência de cada um cada um dos pescadores saber que a gente estava escrevendo o livro para lançar no centenário da colônia, que ia completar 100 anos. E aí a gente chegou ao final com todas as dificuldades de patrocínio, essas coisas todas, mas a colônia Z13 ela foi abraçada, né, de uma forma muito carinhosa pelas instituições, né, inclusive nesse momento aqui pela TV Alerj, que está abraçando essa... Então, os outros pescadores, junto com o senhor, também ajudaram, também foram coletando os peixes e trazendo, né, para esse catálogo, né? Inclusive, tinha momentos, né, que o pescador chegava e já dizia, tem um peixe aqui, então já doava ali para a questão da escrita do livro. Era assim que era, né? E aí, como é que acontecia? Ele era fotografado? A gente fechou em 100 pescados para comemorar o centenário da colônia Z13, que é um dos objetivos do livro, né? Fazer essa edição de comemoração dessa resistência da atividade da pesca artesanal
em uma das praias mais famosas do mundo e resistindo ali às mazelas de uma metrópole, né, como o Rio de Janeiro. Então, nós paramos em 100 espécies, uma espécie, um pescado para cada ano de existência da colônia Z13. Algumas espécies a gente conseguiu, assim que capturadas, fotografar, e outras tiveram ali um atraso para compra de equipamentos e fotografia, etc. Então, alguns pescados nós fotografamos já fixados, ou seja, depois de receberem um tratamento específico nas respectivas coleções científicas do Museu Nacional. A principal coleção é a coleção ictiológica, né, que o Cristiano Moreira é o curador, mas existem pescados também capturados e tombados nas coleções de crustáceos e moluscos. Então, algumas fotos dos bichos fixados, depois de receberem esse tratamento específico nas coleções de referência, e outras fotos dos bichos frescos. Então, a gente tem também ali nesse catálogo uma informação, se o bicho está fresco, né, se o animal está fixado, ou se ele está fresco. Então, mas era basicamente isso, fotografias. Existe também a participação além das fotos, cada pescado também é acompanhado por ilustrações científicas. Um aluno da graduação, à época ele estava na graduação do Museu Nacional, que é o Lucas Garcia, também coautor da obra, ele realizou Esses desenhos são dele. Exatamente. São lindos. Toda a identidade visual do livro partiu dos desenhos dele, e os desenhos refletem, né, cada exemplar também. Então ele conseguiu fazer os desenhos dos 100 pescados. Agora deixa eu ouvir um pouquinho o Cristiano, que está aqui, ainda não falou. Cristiano, eu quero saber, me explica o que é essa coleção ictiológica do Museu Nacional e como que essa pesquisa, né, da Mariana e do Manuel contribuiu para o enriquecimento aí dessa coleção. Então, o Museu Nacional, assim como museus de história natural ao redor do mundo, eles possuem coleções, né? Que nada mais é como se fosse uma biblioteca de organismos, né? Então a gente, através de ou trabalhos de pesquisa, de campo, ou de doação, ou até às vezes como resultado de estudos de impacto ambiental, a gente recebe material e a gente cataloga esse material, preserva esse material que fica armazenado, né, em salões especiais, climatizados, a gente faz um banco de dados informatizado, de forma que aquilo sirva de testemunho da diversidade em determinado local, em determinada época. Então, por exemplo, lá no Museu Nacional, né, o Museu Nacional foi fundado em 1818, né, são as coleções mais antigas que temos de animais e plantas no Brasil. A gente tem, por exemplo, animais de Fernando de Noronha de 1875, que estão lá, íntegros ainda. Para qualquer pesquisador que estude peixes, que trabalhe com peixes, ele pode ir lá visitar e ter acesso a esse material e através de suas pesquisas, tirar inúmeras conclusões, né? E esses repositórios, eles servem para pesquisadores do mundo inteiro e, assim, é um testemunho do que era aquela fauna naquele lugar, naquela época. E eles são usados, assim, infinitamente, né? A gente não consegue prever quando que eles vão deixar de ter informação, porque a tecnologia, a ciência, ela vai evoluindo, né? Então, a ciência é muito dinâmica, né? Então, novas técnicas vão aparecendo. Por exemplo, hoje a gente consegue extrair DNA, por exemplo, de material em coleções. Então, a gente consegue extrair, por exemplo, DNA de algum exemplar que é mais de 100 anos, por exemplo. Então, essas coleções, elas ficam lá, elas são curadas pela gente, né? Então, de forma em que elas tenham uma extensão muito longa. Então, todos esses tipos de registro, ele é importante. E aí a gente está falando, né, do Museu Nacional, né, fundado no Rio de Janeiro, com 207 anos, né, e a colônia, né, Z13, que tem, sim, oficialmente, né, 102 anos. E, na verdade, essas histórias elas estão acontecendo independentemente, mas elas se cruzaram muito pouco ao longo desses anos todos, né? Então, essa possibilidade que a gente teve, cabeçado pela Mariana, da gente estreitar os laços e manter registro do que é pescado no Rio de Janeiro, né? Nos dias de hoje, por exemplo, é fundamental, porque é isso. A gente tem muitas pesquisas que não têm testemunho. Então, muitas coisas, a nossa compreensão, por exemplo, do que é uma espécie,
ou, por exemplo, às vezes não tem registro de foto, não tem registro de animal, só tem escrito. A gente não sabe se existia ali ou não, entendeu? Às vezes cria uma certa dúvida. Quando tem o exemplar físico, a gente tem sempre algo como tirar a prova. E é muito interessante, porque a gente tem informações, por exemplo, de sambaquis, né, de milhares de anos na costa do Rio de Janeiro, né, que são os restos, né, de populações tradicionais que ocupavam aqui a costa do rio. Então, quer dizer, que você encontrar ossinhos de peixes, por exemplo, conchas, etc., você consegue imaginar, consegue acessar o que se comia, o que se pescava, né? E aí você tem, por exemplo, a gente recentemente fez um trabalho sobre uma coleção de peixes que foi pega aqui em 1790. Então, a gente consegue mais ou menos saber algumas espécies que eram pescadas aqui. E a gente tem hoje, por exemplo. Então a gente consegue fazer uma traçar comparação. essa linha, pode comparar. A gente vê que Olha, algumas espécies, por exemplo, como corvina, que é muito pescada hoje em dia, ela sempre foi muito pescada, entendeu? Então, isso daí ela é fundamental, assim, esses registros, né? Então, quando a Mariana me abordou, né, lá no museu, achei fenomenal a ideia, e a gente tem trabalhado desde então. E, assim, a gente tem que frisar que a gente só tem 100 espécies aqui, a gente tem muito mais. A gente fechou em 100, né, mas... E às vezes tem espécies que elas não são frequentes, então de vez em quando pega. Por exemplo, a questão do tarpão, que a gente mencionou várias vezes, ele é muito abundante no norte do Brasil, e aí a distribuição dele vai diminuindo, tem registro até em São Paulo. Mas assim, no Rio de Janeiro a gente não tinha nada com um exemplar que mostrasse que o bicho está aqui também. Então, essas coisas são bastante importantes. Assim. A gente vai falar mais sobre o tarpão e outros assuntos no segundo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas o Ciência e Existência volta já já, não sai daí. Olá, estamos de volta com o Ciência e Existência e no programa de hoje conversamos sobre o estudo que catalogou espécies marinhas capturadas pelos pescadores da colônia do Posto 6 em Copacabana. Mariana, eu queria falar sobre que reflexões a gente pode tirar a partir desse catálogo, né? A gente tem, por exemplo, espécies ameaçadas, a gente tem espécies que tem algum problema naquele lugar por conta de poluição, da área ser urbanizada. Que tipo de reflexão sobre essa diversidade, né, biomarinha ali a gente pode tirar a partir desse levantamento que foi feito? Então, a ideia é fazer, de fato, um registro da biodiversidade marinha carioca nos pesqueiros, nos principais pesqueiros utilizados pelos pescadores artesanais da colônia Z13. Então, cada pescado, além da fotografia e esse desenho científico, ilustrativo, que eu comentei, existe um mapinha de captura, ou seja, um mapa onde cada espécie é capturada em maior abundância ali na região, ali entre os pesqueiros da colônia Z13. No âmbito dessa pesquisa foram mapeados 20 pesqueiros. E esses pesqueiros trazem informações sobre espécies ameaçadas. O livro tem algumas espécies ameaçadas, principalmente tubarões e raias. E eu acredito que a reflexão ainda existem espécies que, embora estejam catalogadas como ameaçadas, são abundantes na região, outras nem tanto, outras já são de capturas bastante raras, mas esses pesqueiros eles ficam no entorno de uma unidade de conservação bastante emblemática para o Rio de Janeiro, que é o Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, o Mona Cagarras. Essa unidade de conservação ela é federal, de proteção integral, e ela tem por objetivo preservar as belezas cênicas do entorno e também uma proteção de um raio marinho, um raio de 10 metros em torno de cada uma dessas porções insulares. Então, isso já traz para a gente também uma evidência de que a área é importante para abordar estratégias de conservação e manejo para a região. Então, essas informações de espécies ameaçadas reforçam, tornam assim, um pouco mais robusto essa afirmação de que o local é piscoso, de que o local é importante, é emblemático, e é importante que a gente preserve da melhor maneira possível
para as gerações vindouras, né? Para os próximos pescadores artesanais, para as próximas pessoas que vierem aí para o Rio de Janeiro também. Acho que é um pouco desse registro também. Mariana, tem alguma espécie em especial que você queira falar? Ou o tarpão, né, que é esse peixe que não é tão comum aqui? Você gostaria de comentar sobre ele? O tarpão, ele foi um achado significativo, né? Deixou todo mundo muito surpreso, na verdade. Assim que o Manuel conseguiu capturar, esse peixe veio numa rede de espera, né? Ele ficou todo mundo assim, boquiaberto, porque o Manuel, ele pode falar por ele mesmo, mas são mais de 30 anos aí pescando no Rio de Janeiro e ele nunca tinha visto, sequer visto, né? Muito menos um bicho emalhar assim na rede dele. Então, traz uma série de reflexões, né? Por que um peixe que originalmente não tem essa distribuição aqui na nossa costa, por que será que ele veio para cá, né? Será que a água está ficando um pouco mais quente? O que motivou esse peixe a aparecer aqui? Na verdade, são perguntas que ainda não temos as respostas, nós não nos debruçamos em tentar entender o porquê dele ter parado aqui na nossa costa, mas o fato é que ele está aqui e isso é uma informação, né? Por que ninguém viu esse bicho antes ou não teve esse registro até então e agora esse registro está aqui? E sobre as espécies ameaçadas, eu também gostaria de acrescentar que são recursos que ocorrem no ambiente, né? Na verdade, por que eu estou falando isso? Os pescadores artesanais, eles capturam eventualmente espécies ameaçadas, apesar de não serem o alvo da busca deles. Mas são recursos que estão no ambiente, assim como os recursos-alvo. Então, a gente tem recursos não-alvo e recursos-alvo coexistindo no ambiente marinho. E as espécies ameaçadas, principalmente tubarões e raias, acabam caindo nas redes espera artesanais como fauna acompanhante ou fauna incidental. E aí a gente traz também um registro bastante interessante de um tubarão-tigre, que foi capturado aqui na entrada da Baía de Guanabara, um bicho relativamente grande, tinha um pouco mais de 20 quilos, 1,30 m de comprimento, e também está aí no nosso catálogo de espécies ameaçadas. Ele veio na rede? Isso, Nossa! isso. Vamos ouvir um pouquinho, Manuel. Quando vem, assim, aqueles peixes todos na rede, assim, você bate o olho, já sabe que tem um ali que é diferente? Sim, sim. O pescador sabe? O pescador, Quando veio o tarpão, o que vocês falaram? Opa, esse aqui não é daqui. Ou não? Quando veio o tarpão nas nossas redes, inclusive, estava eu e meus filhos, né, que pescam, a gente não teve... A única surpresa foi porque nós vemos um peixe que é da nossa região, que eu sou do Nordeste, sou do Ceará, e tem bastante esse peixe lá. Então a gente já conhece, mas quando o peixe chegou em terra, ninguém conhecia. Mas você conhecia? A gente conhecia, né? A gente conhecia um tarpão. Você falou, pô, nunca vi você aqui, nunca vi esse Inclusive, peixe por aqui. No momento que o peixe subiu, que a gente, né, na rede, o meu filho falou, um camurupim, porque lá é outro nome, entendeu? Então, Teu filho também conhecia. E aí, o que acontece? Então, foi aquela coisa, quando a gente chegou em terra, que peixe é esse? Que ninguém conhecia, nem um pescador lá conhecia, né, assim, dos que observaram naquele momento. Aí foi que a gente foi, né, e depois chegou, não, tarpão, tal, porque você vai começar vendo esses detalhes. Mas eu, em conversa durante esse tempo da pesquisa, né, alguém de Niterói, falando aqui, porque essas coisas às vezes o Cristiano tocou num assunto muito importante, que muitos anos atrás, um tarpão foi capturado dentro da Baía de Guanabara por um barco de cerco, né, uma rede de cerco, e muito grande esse tarpão, né, mas a gente não vê relato desse peixe em jornais, só vê em histórias assim, né. Então, esse peixe jovem, que é um peixe jovem, esse que a gente capturou, relatam uma das coisas, que a natureza, ela distribui essa imigração de muitas espécies emblemáticas na costa brasileira. E por conta, nos dias de hoje, você tocou muito bem aí, foi na questão da preocupação com a poluição, com o clima do planeta, com certeza, muitas coisas que talvez lá no passado existia, né, em alguns momentos das temporadas, hoje talvez a gente tenha esse reflexo quando aparece uma espécie emblemática assim, né? Porque é isso, o oceano, ele distribui essa liberdade
das espécies migratórias, por exemplo, é percorrer todo o oceano, né? A gente sabe que o pescador ele descobre essas situações que muitas das vezes é emblemática até para os pesquisadores, mas porque é aquele momento, às vezes o peixe no Porto Seixo, por exemplo, alguns peixes de profundidade, né? O pescador conseguiu capturar ele próximo à costa, e aí depois, antes de chegar a preservar ele, bater foto, levar para o museu, aí já cortaram, já comeram, entendeu? Então, foi só aquela vez que aconteceu, não acontece mais. E deixa eu perguntar para o senhor, eu li aqui na ficha do Tarpão que ele anda em cardume, mas quando apareceu para o senhor, apareceu um só. Um só. Veio sozinho. Um sozinho. Então, o que acontece? Com essas espécies estão catalogadas, né, no Museu Nacional, isso quer dizer, ninguém sabe quando vai aparecer outro, porque agora o livro, né, ele traz uma busca de informação muito precisa, né? Inclusive na internet, quem pesquisar vai ver e aí começa a ver que de repente pode acontecer a captura de dessas espécies na costa do Sudeste, e aí é mais um motivo para a gente, para os pesquisadores, a ciência, né, entender que essas informações estão com o pescador. Está com o pescador e principalmente esse pescador mais simples. E quando você pergunta aí, a Mariana, com a questão das espécies que estão ameaçadas, né? Outras estão já quase extintas, nós, pescadores artesanais, a gente fica muito triste assim, com esse relato. Por quê? Os pescadores artesanais, eles são trabalhadores de um espaço muito pequeno na costa brasileira, né? E se esses recursos, que durante muitos e muitos e muitos anos é uma fonte de alimentação e de riqueza para essa população de trabalhadores, e hoje eles são proibidos a vender, a capturar, né? E muitas das vezes as pessoas entendem diferente, né? O pescador artesanal veio lá o tubarão na rede dele, então o cara é um assassino, não sei o que, não é isso. A gente costuma sempre explicar que quem colocou todo esse cenário não fomos nós, né? É outros modelos de pesca que, infelizmente, é permitido na costa brasileira e sem nenhum, muitas das vezes, com muita maldade, que a gente sabe disso, né? E aí acaba colocando as espécies em extinção por conta da captura, que é muito criminosa, digamos assim, né? E aí, para a gente que precisa desse recurso, a gente fica proibido de capturar, fica proibido de vender. E outra coisa que acontece, a culpa presta só em nós, a culpa presta só nesse trabalhador, que não tem nada a ver com essa história, né? A gente não captura em grande quantidade as espécies, somos pescador, vamos hoje, volta hoje, vamos hoje, volta hoje. Os equipamentos são controlados até pela capacidade dos barcos, né? E a tecnologia também. A tecnologia ainda é aquela tecnologia muito rústica, né? Que o pescador, a maré está correndo bem, a ressaca vai chegar, os ventos vão mudar, então é sinal que nós temos essa garantia de que vai ter peixe mais próximo da costa. Então, tudo isso o pescador artesanal ainda tem como experiência de captura e de sobrevivência, porque quando a tecnologia chega de ponta, como é hoje, né, os satélites mandando todas as informações, rastreando o fundo do mar, e barcos, né, aí navegando a costa do Sudeste todo atrás dos cardumes, é sinal que esses barcos vão colocar em risco a vida desses trabalhadores que, na verdade, precisa de ser protegido até pela distância, né? Pela distância. Não podemos dizer que esses recursos eles vão existir muito em volume grande se esse modelo de captura estiver atuando em qualquer ambiente do oceano. Muito interessante, seu Manuel. Fiquei curiosa de saber se na coleção do Museu Nacional, nas coleções, né, a gente tem espécies que não existem mais aqui da nossa região, ou espécies que voltaram a existir depois de um tempo. Esse tipo de registro a gente tem?
Então, a gente tem alguns registros de populações, por exemplo, que não existem mais, né? Você tem, por exemplo, uma família de peixes que o pessoal chama popularmente de peixe das nuvens, que são peixes que vivem em Peixe ambientes... das nuvens? Vivem em ambientes temporários, e era muito comum na área costeira de Baixada do estado do Rio de Janeiro, e com especulação imobiliária, né, etc., várias populações simplesmente desapareceram. Então isso é comum, justamente por isso que é importante a gente ter essas coleções científicas, que elas são justamente o registro disso daí. Uma coisa interessante que a gente estava falando sobre, você perguntou, né, se consegue detectar as espécies, né, os pescadores conseguem. Assim, a quantidade de conhecimento que eles acumulam é uma coisa assim inacreditável. Não tem comparação. Quando a gente vai fazer pesquisa, a gente vai coletar, o seu projeto vai durar alguns poucos anos, né? A gente está falando de 50 anos, todos os dias, indo no mar, observando as espécies. Então, alguém para acessar se a população está declinando, está aumentando, assim, não tem ninguém melhor do que pescadores mesmo para fazer esse tipo de avaliação, né? E isso daí a gente incorporou, né, no livro, assim, a percepção deles em relação a algumas espécies, se elas estão aumentando, o estoque está diminuindo, se elas estão iguais. E isso é o tipo de coisa que, assim, a gente, quando faz pesquisa, a gente está olhando de uma forma muito pontual, né? Eles estão conseguindo ver isso de um tempo muito maior, né? E com um olhar muito mais atento, né? Então, a quantidade de informação, né, o aporte de informação, né, então, quer dizer, esse livro realmente é muito feito em conjunto, né? A quantidade de informação que eles têm e colocaram aqui é impressionante. E uma coisa interessante também, que você perguntou para a Mariana sobre peixe, alguma coisa específica, né, sobre um peixe favorito, talvez. Tem uma coisa interessante que a gente tem um peixe namorado, né, que foi capturado por eles, está depositado lá no museu, um bicho bem grande, inclusive, que é um peixe que é relativamente comum, né? Sim. Assim, as pessoas, Me geral... surpreendeu um pouco Exato. a ficha do namorado aqui, que ele estaria em extinção? Não, é porque o tipo de pesca que eles fazem não é um tipo de pesca que pega muito, que vai atrás de namorado, né? Então, por isso que eles não capturam muito. Então, é essa a perspectiva. Mas o namorado, de uma forma geral, é um peixe relativamente consumido, né, no Rio de Janeiro, no Sudeste, no Sul. E é uma coisa muito interessante que sempre quando você vai nomear uma espécie, né, o nome dessa espécie é Pseudopercis númida, você faz a descrição da espécie para nomear baseado em alguns exemplares, às vezes um ou vários exemplares, em que você diz as características e nomeia essa espécie. Esse exemplar ou esses exemplares que você usa como base daquele nome, na verdade é a entidade física daquele nome, a correspondência física, ele fica guardado e são os exemplares mais importantes de uma coleção. No caso do namorado, ele foi descrito por um pesquisador, um naturalista na época, do Museu Nacional, chamava Alípio de Miranda Ribeiro, em 1903. O exemplar que foi usado está até hoje no museu, perfeitamente, e ele justamente descreveu esse bicho com um exemplar que ele pegou no primeira embarcação de pesca comercial do Brasil. Ele conseguiu embarcar junto, né, quando eles começaram a fazer as pescas aqui, e trouxe bastante material, e desse material ele nomeou várias espécies que hoje são super consumidas aqui no dia a dia, né? E ele ainda é bastante consumido, ele ainda é bastante vendido para consumo? O namorado, assim, ele é um peixe que pega uma fama, né? Existe duas qualidades de namorado: namorado verdadeiro e o namorado batata, que é um outro namorado batata? É isso, né? E aí outra espécie, né? Inclusive... Eu achei que o senhor fosse falar um é o verdadeiro, outro é o falso. Namorado verdadeiro, namorado falso. Então, o namorado batata, ele já tá tendo restrições a ele, entendeu? Porque você vê, é um peixe de alto mar. É um peixe de alto mar, não é um peixe de costa. Entendeu? Então, assim, mas são peixes que pegam famas, e essa fama acaba levando à beira do risco, né? É isso que acontece às vezes. Se é um peixe da costa,
né? Por exemplo, um robalo. É um peixe de muito cuidado com essa espécie, porque ele depende muito dos rios. Né? Depende muito dos rios. Se os rios se assoreiam, se os rios ficam poluídos, então é sinal que essa espécie ela vai entrar em declínio. Né? São diferentes de espécies que estão lá em águas muito profundas, né? Precisam navegar muito tempo para chegar lá. Então, é muita coisa que envolve a sustentabilidade de uma ou de várias gerações, quando ela depende daquele recurso. Né? Então, você começa a ver, se os rios não têm mangue, esses rios são rios pobres. Então, a gente começa a entender que temos que proteger todos os detalhes onde os recursos estão implantados, né? Porque um depende do outro. Então, essa questão, quando você pergunta se o peixe tal, ele ainda é muito consumido, sim, porque muitos pegam essa fama, isso não quer dizer que é o peixe melhor, certo? Isso não quer dizer que é o peixe melhor. O pescador ele gosta muito de fazer essas comparações, né? Mas às vezes é isso, o peixe pega uma fama, inclusive o namorado, roubado, tudo nas novelas de televisão, não é isso? Porque eles pegam fama através disso, né? Mas assim, hoje a preocupação tem sido geral, né? Porque da forma que os oceanos estão sendo tratados, e a gente fala de oceano, está sendo uma coisa muito preocupante, né? Não só para as gerações, como também para as espécies, né? Desde os peixes aos animais, né? Como as baleias, golfinhos, tartarugas, etc. Né? Temos que realmente entender que nessa velocidade a gente pode se dar muito mal, por exemplo, que é uma frase muito forte, né? Porque muitas das vezes alguém acha que por ter os braços mais longos vai nadar mais, né? Não é isso? Mas na verdade não é. Estando na água, a água não tem cabelo e a gente tem que realmente se segurar, se sustentar num equilíbrio onde todos possam respirar melhor, todos possam se alimentar melhor. Então, esse é o ambiente que o pescador sempre deseja que as pessoas entendam que estamos ali não de brincadeira, estamos ali para valorizar a nossa comunidade, valorizar o nosso país, valorizar a nossa tradição, é isso. Para acrescentar também essa fala do Manuel sobre a prática artesanal da Colônia Z13, eu também gostaria de ressaltar um pouquinho sobre as embarcações, né? Como o Manuel falou, são embarcações pequenas, de até 5 metros de comprimento, com motor de centro, não tem GPS, ou seja, os pescadores eles se localizam ali, localizam o cardume, na verdade, pelo visual, né, pelo mar um pouquinho mais encrespado. Então, existe uma técnica artesanal, só pelos olhos eles identificarem a presença dos cardumes, não existe um sonar, não existe um GPS nessas embarcações, e de baixa autonomia, né, eles vão e voltam no mesmo dia, ficam ali aproximadamente 11 quilômetros de distância da costa. E os pescados capturados pelos pescadores artesanais da Colônia Z13 é vendido imediatamente ali no posto 6. Não existem atravessadores. Então, quem puder visitar a colônia e quiser conhecer, saibam, né, que estão comprando pescados frescos ali, capturados no dia ou no máximo ali no dia anterior. É uma prática de fato artesanal dentro de uma metrópole, como eu comentei anteriormente aqui do Rio de Janeiro. Isso eu gostaria de ressaltar também, porque a presença da Colônia Z13 é uma presença da resiliência também, reflete a resiliência do ambiente marinho ali da região. Obrigada, Mariana. Obrigada, seu Manuel. Obrigada, Cristiano. Foi um prazer receber vocês aqui no Ciência e Existência. Parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho tão bonito, tão bacana e tão importante, né, para o nosso meio ambiente, para o nosso mar, Deu até vontade de comer peixe, vocês também estão? Eu fiquei com vontade. Com certeza, sempre. Obrigada, Muito Fernanda. obrigada a você que nos acompanhou. Gostou do programa? Quer rever? Acesse o nosso canal no YouTube e acompanhe a programação pelas redes sociais. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.